Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão do coronavírus e a ação de Deus na história. Seria Deus o responsável, em última instância, pelo que está acontecendo aí? Será que nós podemos responsabilizar Deus? Em que ponto eu posso falar que Deus está agindo? Será que essa questão de Zika vírus, de H1N1, gripe suína, e agora o tão famoso vírus da China aí, será que tudo isso seria castigo de Deus, ação do diabo, mera consequência da ação humana? O que significa tudo isso? A primeira coisa que eu queria comentar com vocês sobre essa questão de tragédias na humanidade, já falei, tivemos Zika vírus, gripe suína, agora esse vírus da China, mais um da China. O que significa tudo isso? Qual a relação de Deus com tudo isso? Eu queria começar minha live aqui lendo para vocês um pedaço de um livro. Esse livro eu ganhei uma vez em Lisboa, de dois professores universitários que depois foram chamados para o NASP e estão aqui, a professora Deise e o professor Francis Lê, muito queridos. E quando eu fui a Lisboa uma vez dar palestra na Universidade de Aveiro, eu dei uma palestra lá de arqueologia, e eles me presentearam com esse livro de Edward Pace, A Ira de Deus, 1755. É um livro que fala sobre o terremoto de Lisboa, de 1755, um dos maiores terremotos da história. Esse terremoto ele é importante na história, não apenas no que diz respeito à catástrofe em si, mas principalmente porque o terremoto de Lisboa mudou a cosmovisão de muitas pessoas. Foi graças ao terremoto de Lisboa que muitos dos movimentos céticos que temos hoje surgiram. E um dos paladinos intelectuais que escreveram depois do terremoto de Lisboa foi Voltaire. E Voltaire escreveu um poema sobre o desastre de Lisboa, que foi publicado logo depois da tragédia. Eu vou ler um pedaço do poema de Voltaire para vocês. Ó míseros mortais, ó terra deplorável, de todos os mortais monturo inextricável, eterno sustentar de inútil dor também, filósofos que em vão gritar tudo está bem, vinde pois, contemplai ruínas desoladas, restos farrapos, só cinza desaventurada. Os meninos e as mães e os seus corpos estão em pilhas, membros ao Deus dará, no mármore em estilhas. Aos gritos mudos, já de vozes expirando, à cena de pavor das cinzas fumegando, direis, efeito de tal eternas leis se colha, que de um Deus livre e bom carecem de boa escolha. Direis do amontoar que as vítimas oprime, Deus vingou-se e a morte os fez pagar seu crime? As crianças, que crime ou falta terão? Qual esmagada, sangrando em seio materno? Lisboa que se foi, pois mais vícios a afogam do que a Londres ou Paris, que as delícias vogam? Lisboa é destruída e dança-se em Paris. Essa última frase do Voltaire aqui, Lisboa sofre, né? Lisboa padece, Lisboa é destruída e dança-se em Paris, foi uma maneira irônica. Voltaire era tremendamente irônico, dele mostrar como é que as explicações religiosas não ajudavam a explicar o fato. Porque os religiosos diziam que aquilo ali tudo era sinal da ira de Deus, houve e tudo mais, e ele falou, puxa, se é sinal da ira de Deus, que curioso, porque Lisboa foi destruída no dia de Todos os Santos. E pasmem, eu já estive em Lisboa, você vê a catástrofe realmente, só o centro de Lisboa que ficou em pé, o resto tudo caiu. E no alto, uma parte que não foi destruída pelo terremoto, foi justamente a parte do prostíbulo da cidade. E as grandes catedrais vieram abaixo, algumas em plena hora da missa. Então Voltaire, de maneira irônica, falou, puxa, se Lisboa está sendo destruída pelos seus castigos, eu pensava que Paris estava pior do que Lisboa ou Londres. Segundo lugar, que Deus de mão esquerda é essa que acabou atingindo os seus filhos e poupando as prostitutas e os homens que estavam no meretrício em pleno dia de Todos os Santos?
E então, essa pergunta de Voltaire atravessou o tempo e leva muitos a perguntarem: onde está a providência de Deus em tudo isso? O que tem Deus a ver com esses acidentes, com essas catástrofes? Será que as catástrofes são uma mão esquerda de um Deus que não é canhoto? De um Deus cego que não é canhoto? Esse desafio irônico de Voltaire à religião, ele veio justamente numa época em que Bossuet, melhor dizendo, Bossuet tinha escrito sobre a providência divina. A expressão providência divina não está bem na Bíblia, mas ela emerge das páginas de Bossuet. Bossuet foi um dos maiores teólogos católicos do século XVII, final do século XVI, início do século XVII. Ele era formidável. Na verdade, corrigindo, século XVIII, ele morreu em 1704, se eu não me engano, século XVIII já, século XVII e XVIII. E Bossuet, ele falou muito sobre a providência divina. Ele tem algumas posições teológicas brilhantes e outras nem tanto. Mas uma das coisas que Bossuet defendia com muita força era a providência de Deus na história. Ele chegou até a defender, com características teológicas, o direito real à coroa. Ele era conselheiro de Luís XIV, não precisa dizer muito, né? Dizem até os seus biógrafos que na hora de morrer, ele teria dito assim, sua última frase seria: tudo caminha para o propósito de Deus. Só que mal Bossuet tinha terminado de escrever isso no seu livro, veio o terremoto de Lisboa e do outro lado, Voltaire gritando e vociferando: onde é que está o seu Deus? É interessante que, em meio a todo esse contexto, você tinha algumas outras posições. Você tinha do lado dos protestantes Calvino, que acentuava tanto a soberania de Deus na história, que levou adiante teologias da predestinação, algumas mais radicais, outras nem tanto, que movem muitas das teologias reformadas hoje. Aqueles mais radicais chegam a dizer que a soberania de Deus na história é tão grandiosa que até o livre-arbítrio não existe. Deus que decide quem vai se salvar e quem vai se perder. Outros menos extremados veem isso de maneira um pouco mais amena. Calvino escreveu sua tese, inclusive, contra as ideias de Jacó Arminius, que acentuava o livre-arbítrio. Então você tinha Calvino de um lado, falando da soberania de Deus, de maneira extremada ou não. Você tinha do outro, Bossuet falando que Deus decide até quem vai ser rei e quem vai ser rei e quem não vai ser rei. E aqui, na contramão, Voltaire pregando o deísmo, dizendo que não existe nenhuma providência de Deus na história. Nesse caldeirão de filosofias e histórias, vai surgir pouco tempo depois o naturalismo e o determinismo. O naturalismo e o determinismo, você tem especialmente Fratzel, Friedrich Fratzel, que é um autor alemão que escreve sobre isso. Eles lançam as bases para o evolucionismo e para o darwinismo social que virá depois. Esse determinismo naturalista quer dizer o seguinte: na verdade, tudo é determinado por leis mecânicas do universo. As leis estão programadas e as coisas acontecem de maneira natural. Não existe nenhum propósito, nenhum desígnio divino, mas também não existe liberdade. É uma versão atualizada do determinismo naturalista, é aquela que diz que nós somos frutos dos nossos genes. A de Deus de Calvino, com a providência de Deus de Bossuet, com o deísmo de Voltaire, que acha que Deus até criou o universo, mas abandonou o mundo, por isso que o mundo tem catástrofe, ou com o determinismo naturalista, que fala, não tem Deus, não tem nada, as catástrofes acontecem porque tem que acontecer e acabou. Essas quatro posições polarizadas ficaram aí fazendo seus discípulos na história, entre ateus, agnósticos, céticos, religiosos, teologia reformada, teologia não reformada, e aí? Como é que nós podemos falar alguma coisa a respeito disso? A ilustração que eu estava dando é o seguinte: poderia ter uma luta autêntica, real, entre Mike Tyson e um recém-nascido? A resposta óbvia? Claro que não. Você pode falar de um massacre entre Mike Tyson e um recém-nascido, mas não uma luta. Para haver uma luta, tem que ter um mínimo de paridade. E às vezes as pessoas não param para pensar nisso.
Quando o Apocalipse fala, houve peleja no céu, Miguel e seus... Para que haja um mínimo de resistência, o lado do bem não pode lutar com todas as armas que tem, senão não haveria grande conflito. Isso significa que Deus, ele podia lutar com o diabo, como Deus nem haveria luta. Mas por alguma razão, Deus resolveu usar não o seu poder, mas o seu caráter nessa batalha. E sabe por que Deus usa o seu caráter? Justamente para que nem o diabo, nem ninguém nesse universo possa dizer que Deus foi injusto, que Deus não deu chance do mal se mostrar como ele realmente é. Deus não manipula os dados, Deus não brinca com as coisas. Eu sei que, às vezes, tem até Gautier foi um escritor francês que ele diz que o acaso, às vezes o acaso é o pseudônimo de Deus quando Deus não quer assinar. Pode até ser, mas a despeito disso, Deus, ele age de maneira simples, humilde e velada. Raciocine, ele poderia ter vindo salvar a humanidade na forma de Deus, mas ele preferiu vir na forma de ser humano. Ele poderia se deixar crucificar na forma de Deus, mas ele preferiu assumir isto num corpo humano, sujeito a tudo que nós podemos ter, menos o pecado, é claro. Deus também podia ter dor de cabeça, eu estou falando Deus encarnado em Jesus, tá? Jesus deixou a cruz cair, Jesus não aguentou carregar a cruz até o Calvário, Jesus teve medo, teve fome, teve sede, teve frio, teve dor, teve decepção. Então, a primeira coisa que eu percebo nesse tabuleiro da vida é que há 4 jogadores e Deus, por humildade, ele luta no nosso nível. O que diferencia as ações de Deus das nossas são apenas 2 coisas. Primeiro, ele tem a autoridade divina que nós não temos. E segundo, ele faz com que tudo caminhe para o propósito dele no final. E qual que é o propósito de Deus no final? Que nós sejamos salvos e que o bem prevaleça. E antes que alguém que seja ateu escreva, ridículo isso, para o propósito de Deus. Que Deus é esse que ele já determina o final? Coloca uma coisa na sua cabeça. Deixa eu explicar bem claro para você. Uma coisa não é boa ou certa porque Deus quis. Deus quis porque era bom e certo. Entende? Não é a vontade de Deus que torna alguma coisa certa ou boa. É o fato daquilo ser certo e bom que torna aquilo a vontade de Deus. E o triunfo do bem é o certo e o bom. Por isso que é isso que vai acontecer. Por isso que isso coincide com a vontade de Deus. É que Deus não é um ser patológico como nós, que fica duelando com a sua vontade ou com o seu caráter. Deus não é assim. Deus não é Deus que tem um caráter só às claras, mas no escuro ele faz de outro jeito. Mesmo no anonimato, ele ainda age com o caráter de um Deus. Não necessariamente com a força de um Deus. Muitas vezes a gente só quer ver o Deus abrindo o mar vermelho, mas esquece que ele às vezes vem de maneira discreta. Pode olhar que os evangelhos chocaram muito os cristãos gnósticos do 2º século, do final do 1º século e 2º século, porque eles não traziam nada sobre a infância e juventude de Jesus, o que leva a entender que Jesus teve uma infância e juventude anônimos. A não ser pelo episódio dos 12 anos no templo, Jesus parecia um outro jovem, como um jovenzinho como outro qualquer. Se eu tivesse na Galileia, na época de Jesus em Jerusalém, ou em Nazaré, melhor dizendo, corrigindo, eu dificilmente distinguiria Jesus de outras crianças. A não ser que ele abrisse a boca e o caráter dele mostrasse a sua superioridade. Mas em termos físicos, a Bíblia mostra um Deus que pode até balançar o Monte Sinai, mas também que consegue ser um Deus discreto, que habita numa tenda. Percebeu? Continuando. Se esses 4 jogadores estão sempre fazendo os seus passos, Deus, eu, o acaso e o diabo, assim que a história vai movimentando. E nisso eu tenho que abrir a guarda para entender uma coisa. Haverá catástrofes que são trazidas por consequência da ação humana, haverá catástrofes que são trazidas pelo acaso, haverá catástrofes que são trazidas pelo diabo e haverá catástrofes que são trazidas pela ação direta de Deus. Quer exemplo? Vou dar alguns para vocês. Uma catástrofe. O povo de Israel passando 40 anos no deserto, quando eles poderiam passar apenas 40 dias. Aquilo foi uma consequência dos erros deles mesmos, porque Deus precisou de uma noite
para tirar o povo de Israel do Egito, à noite da Páscoa. Mas precisou de 40 anos para tirar o Egito de dentro deles. Então ali, os 40 anos de deserto, com tudo que eles passaram ali, foi uma consequência da própria decisão deles de não cumprir as ordens de Deus. E outros exemplos que eu poderia dar, que é outro exemplo, quando o rei Ezequias acaba fazendo barganha com o Egito e a Etiópia e não acatando o conselho de Deus, consequência disso, vieram os assírios e humilharam o rei Ezequias. Até a arqueologia confirma isso. Depois, quando os líderes babilônicos vieram, o povo de novo errou e começou a mostrar os tesouros para os babilônios. Atraiu Nabucodonosor. Então, eu estou falando de catástrofe e batalhas que foram trazidas pela própria consequência do que as pessoas fizeram. Outro exemplo, o diabo. O caso de Jó. Quem trouxe todos aqueles males ali para Jó, aquela tormenta, as doenças de Jó, as feridas, tudo, foi o diabo. Deus só tirou o poder refreador dele, o diabo. Em terceiro lugar, há coisas também que são frutos do acaso. É lógico que a Bíblia não se deteve tanto em dar exemplos, pelo menos eu não estou lembrando de nenhum agora específico, mas o próprio livro de Eclesiastes, como eu falei, fala que tem coisas que acontecem pelo acaso. Mas a Bíblia também abre mãos para determinados momentos em que a intervenção de Deus é direta. Posso exemplificar? Nadab e Abiú, sendo destruídos pelo raio de Deus porque trouxeram um fogo estranho para o santuário. Aquilo ali não foi o diabo, foi Deus que os fulminou. Outro exemplo que eu podia dar, Ananias e Safira, quando morreram diante dos apóstolos ali, porque estavam roubando o dinheiro da venda dos terrenos, foi Deus que os fulminou tremendamente. Então há momentos em que Deus simplesmente retira a proteção dele e deixa o diabo agir, como no caso de Jó. Há momentos que Deus simplesmente para de dar a bênção dele e deixa a consequência vir, como no caso dos babilônios que vieram sobre Jerusalém, porque Deus tirou também a proteção dele. Há momentos que o acaso também age, e há momentos também em que Deus age diretamente. Em algumas vezes também, a bem da verdade, Deus age mandando um anjo. Por exemplo, o anjo da morte que veio no Egito e matou todos os primogênitos dos egípcios. Então há momentos sim, meus irmãos, que Deus manda catástrofes na natureza. O próprio Jesus colocou isso bem claro. Ele fala o seguinte: ai de ti, Corazim, ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Betsaida, porque se em Sodoma e Gomorra fizessem os milagres que em ti se operaram, eles teriam se arrependido. Mas naquele dia, ele fala assim, haverá menos rigor no juízo para Sodoma e Gomorra do que para vocês, cidades malditas. Ai de vós. Então o próprio Jesus falou que Deus destruiria sim. Eu achei interessante que quando eu coloquei lá que eu iria falar sobre essa questão de castigo, um monte de gente falou assim, não, tem certeza que não é Deus, Deus não castiga ninguém. E será que Deus não castiga? Mas o que eu faço com aquela passagem do Apocalipse, onde ele diz, capítulo 3, eu castigo e disciplino a todos que amam. Em algumas traduções, eu repreendo e castigo ou disciplino a todos que amam. A tua vara e o teu cajado me consolam, Salmo 23. E a vara era justamente para disciplinar a ovelha, era para bater na ovelha quando ela saía fora ali. Eu conheço o Oriente Médio, eu sei como é que os pastores de ovelha fazem lá. Então, eu lamento dizer aos amigos que dizem que Deus não castiga, que biblicamente não sustenta isso. Deus castiga sim. Está na Bíblia, meus irmãos. A Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, mas no Apocalipse, quando fala da abertura dos selos e da volta de Jesus, os ímpios falam o seguinte, escondei-nos do dia da ira do Cordeiro. Essa expressão ela é emblemática, a ira do Cordeiro. Então Jesus é um Cordeiro, mas ele se ira. E eu sei que muita gente agora vai se surpreender com isso. Rodrigo, Deus se ira. Deus se ira sim. E por que as pessoas têm tanta dificuldade teológica hoje de admitir um Deus que ira? Muita gente fala o seguinte, um Deus de amor não castiga, não pune. Mesmo que você tirar Deus como sujeito, é a frase que rola para todo lado aí, desde a Rede Globo, com Malhação e outras coisas mais, até outras filosofias de almanaque que tem por aí, tem muito a ideia de que quem ama não repreende, quem ama não pune. Tem muito pai dizendo isso aí, viu? Tem muito professor dizendo isso aí, tem muito filósofo liberal dizendo isso aí. Não, quem ama abraça, quem ama perdoa, realmente quem ama perdoa, mas não perdoa ad infinitum não. Se fosse assim, todos iriam se salvar, não ia se perder ninguém.
Deus está mais interessado em salvar você do que uma mãe de tirar um filho de uma casa pegando fogo. Mas com a mesma força que ele veio morrer por você, ele também destruirá você se você recusar a graça dele. E aqui eu sou obrigado a dar uma explicação que alguém pode dizer, Rodrigo, mas que Deus de amor é esse? Parabéns! Quer dizer que se eu não amá-lo, ele vai me punir, ele vai me matar? A dificuldade de algumas pessoas em entenderem isso é que eles imaginam Deus como sendo um namorado de uma moça que fala com ela assim, se você não namorar comigo, você não namora com mais ninguém. E quando ela termina o namoro e começa a namorar um outro, ele vai lá e a mata, pratica um feminicídio. Esse camarada que cometeu um crime hediondo, merece estar na cadeia mesmo, e por mim nunca mais sair dali. Mas a comparação com Deus não procede. Quando o rapaz diz para a moça, ou você continua namorando comigo ou não namorará mais ninguém, ele está sendo muito ridículo porque ela tem várias opções de namorado e muitas melhores do que ele. Com certeza, se o camarada fala isso, ela tem opções melhores do que ele. Mas no caso de Deus é diferente. Quando Deus diz, aceitem-me como seu salvador pessoal, senão vocês vão morrer, não é como o namorado que diz, ou fica comigo ou não fica com mais ninguém. Não é essa a situação. Por quê? Porque diferente da moça da minha ilustração, você não tem outra opção de vida fora de Deus. Deus é o único em quem há vida. É como se a água dissesse para o peixe, peixe, vive em mim, porque se você não estiver em mim, você vai morrer. Aí o peixe fala, água é muito egoísta, eu não quero viver em você, eu quero viver na terra. Não existe isso. A única opção de vida para o peixe é dentro da água. A única opção de vida para todos os seres que vivem no universo é em Deus. Por isso que Deus fala, escolham a mim, escolham a vida para que vivam. Mas voltando a essa questão do Deus babá, que não pune ninguém, que não castiga ninguém, que jamais mandaria um vírus para punir a humanidade, isso vem em embate de uma ideia romântica que nós temos. Eu vou sugerir que vocês leiam o livro The Denial of Death, de Ernest Becker. Eu tenho aqui uma versão, mas esse livro caiu em domínio público, por isso que eu tenho a versão aqui em PDF. Esse livro de Ernest Becker, The Denial of Death, parece que tem em português, inclusive. Chama-se, em português, o título dele é A Negação da Morte. Esse livro ganhou o prêmio Pulitzer em 1976. O Becker, ele é um psicólogo que trabalha com sociologia e psicologia, e ele desenvolveu uma tese tremenda. O livro dele é um clássico, ele tem tese doutoral sobre o pensamento de Becker. Ele desenvolveu uma tese não religiosa, não tem nada de religião, ele não é teólogo, não é pastor, nem padre, nada. É apenas uma pessoa discussando sobre a sociologia atual. Como Yuval Harari fez agora com Homo Deus, Homo Sapiens. O Becker diz que a humanidade, depois da revolução que teve no século XVI, e entrando até o século XX, ela começou aos poucos a apagar Deus da história e das explicações. Como o próprio Nietzsche também falou, que o homem matou Deus, e das cinzas de Deus nasceu o Übermensch, o super-homem. O Becker faz um desdobramento disso aí. Só que o Becker, ele até se inspira em Freud e em Nietzsche também, para fazer um desdobramento interessante. Ele fala, o ser humano precisa desesperadamente só meu computador caiu no salva-tela aqui. O ser humano precisa desesperadamente de uma visão romântica da vida. O ser humano descobriu que estamos aqui por acidente, porque o ateísmo mostrou que não existe Deus. O ser humano descobriu que não há providência, porque não existe rumo na história, as coisas acontecem ao léu. Só que existe dentro de nós um mecanismo de defesa elaborado, simbólico, contra todo o conhecimento de nossa mortalidade. O que Becker está dizendo é o seguinte, o ser humano não quer morrer. Mesmo que ele seja ateu, cético, materialista, o inconsciente dele recusa a ideia da morte. Por isso que o livro chama-se A Negação da Morte. Então o que o ser humano faz? Já que ele não pode mais contar com Deus, com o transcendente, com os valores que a religião apresenta, ele começa a colocar novas ilusões no lugar de Deus. E essas novas ilusões são, o Becker diz, a ciência, o dinheiro, a sociedade e outras coisas mais que trazem um pouco de conforto para o ser humano e de expectativa ilusória de que ele não vai morrer. E o Becker tem uma expressão muito curiosa nesse livro que ele chama de romance apocalíptico. É quando nós colocamos o parceiro sexual ou o objeto do nosso amor como se fosse uma divindade. Inspirado no Becker, eu fiz um trabalho que eu ainda quero publicar,
está bem embrionário ainda, eu estou comparando alguns poemas de amor da época egípcia, da época grega, mesmo da Bíblia, do livro de Cantares, com algumas músicas de amor que são cantadas hoje. É interessante que no passado havia um romantismo diferente do de hoje, no passado da história antiga. O namorado, o marido, o homem falava da mulher como sendo assim até a sua irmã. Você para mim é como uma irmã. Os seus beijos são mais deleitosos do que os seus beijos são mais deleitosos do que todo o leite que eu poderia beber. São coisas assim, interessantes, concretas e reais. Mas você lendo esses poemas antigos, você tem a sensação que ele está descrevendo de maneira poética um ser humano. Agora, quando eu pego o contraste dos poemas de amor hoje, eles não estão descrevendo um ser humano, eles estão descrevendo uma divindade. Se amar é viver, eu vivo porque amo você. Isso é mentira. Você não vive porque ama alguém. Você já vivia antes de conhecer essa pessoa, e se ela morrer ou terminar o namoro, você vai continuar vivendo, você vai superar. Então, será que se amar é viver, eu vivo porque amo você? Pode pegar algumas músicas de sertanejo universitários, que dizem por aí, né? Algumas músicas populares, você vê que a maneira como o sujeito fala da mulher, ele não está descrevendo uma mulher, ou mesmo a mulher do homem, ele está descrevendo uma divindade, que se aquilo for arrancado da vida dele, tudo acabou, nada mais vale a pena. É o que Becker falou, não mais temos o amor como sendo algo instintivo entre o homem e a mulher. Temos o amor agora como sendo uma obsessão. As pessoas estão obcecadas pelo amor. A relação pai-filho é a mesma coisa, é uma relação obcecada. O pai não tem mais no filho a figura de um filho, ele tem no filho a figura de um Deus, que ele serve, ele cede para que esse Deus nunca se volte contra ele. E aí ficam todas essas criações que vocês veem, a famosa geração mimimi hoje, que não aceita nada que possa trazer frustração, que possa trazer negatividade. E esta mesma visão de estereótipos, de mimimi, de não poder ofender, não poder fazer nada, de romance apocalíptico, para citar o Becker, essa mesma postura é aplicada a Deus. Então, como hoje muitos pais já não têm coragem de repreender os filhos, muitos professores já não podem mais repreender um adolescente delinquente, porque até tem piadinha sobre isso, mas confundo de verdade. No passado, o menino chegava com nota baixa em casa, o pai ia querer saber com o professor por que o menino errou. Agora ele quer saber com o menino onde é que o professor errou. Né? Se um professor levanta a voz com um aluno dentro de sala de aula, o pai amanhã está lá reclamando: por que ele levantou a voz contra o meu filho? Se uma escola quer colocar uma certa uniforme, não, vocês não podem fazer isso, minha filha pode vestir o que ela quiser, o corpo é dela, ninguém pode mandar em nada, chega de rebeldia, é proibido proibir. Teve a revolução também, não a Revolução Francesa, a Revolução Cultural de Paris dos anos 30, que também trouxe toda essa efervescência aí. Agora você veste o que quiser, come o que quiser, usa o que quiser, não usa se não quiser, sai pelado. Ninguém pode falar nada, a sua regra é sua própria regra. Isso tudo é aplicado a Deus. E parece que Deus também não pode punir, não pode repreender, não pode castigar. Mas eu lamento dizer para vocês que essa visão pós-moderna de relação não conflitante, essa visão pós-moderna de relação não censurável, de relação que não chama atenção, que não repreende, não castiga, não pune, não é a descrição que a Bíblia fala de Deus. A Bíblia fala de um Deus que ama, mas um Deus também que pune. Porque a mesma Bíblia que diz: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna, também falou da ira do Cordeiro. E fala do lago de fogo e enxofre. Então, Rodrigo, será que o coronavírus foi Deus que colocou? O coronavírus, lembra que eu falei com vocês a diferença entre história geral e crônica? Nós nunca conseguimos entender o quadro total nas crônicas. Na verdade, até as ações de Deus na história, nós só conseguimos entender a posteriori. Tem muita coisa da minha vida que hoje eu entendo por que Deus permitiu que acontecesse, mas só hoje. E até dou graças a Deus por alguns problemas que eu passei. Mas quando eu estava no olho do furacão, eu não sabia divisar muito as coisas. Então, como estamos no olho do furacão, seria muito irresponsável de minha parte afirmar peremptoriamente que Deus trouxe o coronavírus como um castigo para a humanidade.
Seria uma irresponsabilidade teológica minha fazer tal afirmação. Eu não posso afirmar que Deus trouxe o coronavírus, que ele é resultado do castigo de Deus. Seria uma irresponsabilidade teológica dizer isso. Por outro lado, também seria uma covardia teológica eu não admitir a possibilidade que sejam castigos de Deus que já estão caindo no mundo. E por que Deus manda esses castigos? Bom, você sabe que muitas vezes o sofrimento é o megafone de Deus para um mundo que está surdo. C.S. Lewis, se eu não me engano, que escreveu isso. Agora estou em dúvida se foi C.S. Lewis ou foi Chatterton. O megafone, o sofrimento às vezes é o megafone de Deus para um sofrimento, para um mundo que está surdo. Vou repetir o pensamento. O sofrimento é o megafone de Deus para um mundo que está surdo. Rodrigo, então quer dizer que Deus vai punindo, então quer dizer que a China e a Itália, que está sofrendo tanto, merecia mais o sofrimento do que o Rio de Janeiro e o Brasil? Não. Esse que é o problema. O fato de a Itália ter mais pessoas sofrendo do que eu não me permitem dizer que eu estou em melhor santidade do que eles. Permite dizer apenas que os castigos de Deus já estão começando a acontecer e que inocentes também são afetados e Deus também sofre com isso. Mas ele quer que o mundo aprenda que devemos nos voltar para Deus. Que é um exemplo tácito? As pragas do Egito. Você já parou para pensar que as 10 pragas caíram no Egito e Faraó não fazia nada? Eu tenho aqui em minhas mãos a réplica de um escaravelho egípcio. Esses escaravelhos originalmente foram encontrados dentro de múmias. Por que dentro de múmias? Ele era um símbolo do coração de pedra que o faraó colocava ou mandava colocar dentro de sua múmia para que ele não fosse punido no juízo divino perante a deusa Maat e os outros conselhos de deuses do panteão egípcio. Ter um coração de pedra no antigo egípcio significava ter a certeza de que nada de ruim vai me acontecer. Mas, Rodrigo, a Bíblia fala que Deus endureceu o coração de Faraó, então onde está a culpa dele? Deixe-me dizer, eu tenho aqui depois, eu não quero fazer propaganda não, mas se depois alguém quiser, o meu livro Ceticismo da Fé, tem uma parte aqui que eu explico um fenômeno da língua hebraica, que é a forma imperial jussiva, onde na língua hebraica Deus dá ordens para coisas que ele está apenas permitindo. Então vou dar um exemplo para você. Eu tenho aqui na página 484, eu escrevo aqui, por exemplo, algumas passagens bíblicas. Êxodo capítulo 1, verso 17, quando fala que as parteiras do Egito salvaram as crianças, no hebraico está assim: elas fizeram viver os meninos. O tradutor traduziu, elas deixaram os meninos viver. Esse seria o sentido, pelo menos, mas literalmente em hebraico está, elas fizeram viver os meninos. Otnihim, ha-iladim, como se diz em hebraico. Em Jeremias 24, verso 1, diz assim, o Senhor me permitiu ver, mas no hebraico está, o Senhor me fez ver. Gênesis 48, verso 11, diz assim, Deus me fez ver também a tua semente. Mas, na verdade, Deus apenas me permitiu ver a sua semente. Quando fala do fruto proibido, em Gênesis capítulo 2, verso 16, de toda árvore que está no jardim comerás. Mas no hebraico está assim, de toda árvore que está no jardim comendo comerás. Em outras palavras, na língua hebraica antiga, se alguém, por exemplo, vamos supor que alguém está gripado, e eu falo com a pessoa assim, rapaz, não tome sorvete não vai ser bom para você, para sua gripe, e a pessoa fica insistindo, em português eu diria para ela, não vou falar mais nada, vai lá e compra todo o sorvete que você quiser. Gramaticalmente, eu estou dando uma ordem para ele, mas não uma ordem direta, nem uma ordem real, é uma ordem hiperbólica, é apenas uma forma de dizer que eu cedi à teimosia dele. E eu falo, tá bom, vai lá e compra todo o sorvete, que eu não vou falar mais nada. Isso em português. Em hebraico, a mesma frase seria assim, eu te farei tomar sorvete. Entenderam? Então devemos entender isso. Alguém pode falar, Rodrigo, mas por que Deus não foi claro na Bíblia, irmãos? A Bíblia, como palavra de Deus, ela foi revelada ao ser humano. E para ela ser inteligível a nós, Deus tinha que falar com sotaque humano. E falar com sotaque humano é usar as vicissitudes, as limitações e as imprecisões da linguagem humana.
Se a Bíblia fosse escrita em português, ela também geraria conflito em outros países. Imagine, daqui a 2000 anos, alguém lendo um brasileiro dizendo assim: hoje eu estou morto de cansado. E alguém ia perguntar: mas morto não cansa? Como é que ele podia estar morto e cansado ao mesmo tempo? Expressões idiomáticas. Devemos entender que a Bíblia também tem expressões idiomáticas. Então, quando fala que Deus endureceu o coração de Faraó, é uma expressão idiomática do caso jussivo do hebraico. Isso aqui não é coisa da minha cabeça, não. Minha especialização não é em hebraico, é em grego do Novo Testamento, mas há professores, inclusive do Hebrew Union College, que escreveu uma gramática sobre isso. Genesius tem uma gramática que ele fala disso. Então, há gente com muito mais gabarito do que eu em hebraico que afirma exatamente isso, que muitas vezes na Bíblia Deus é colocado como autor de coisas que ele apenas permite. E por que isso? Eu vou te dar uma explicação sociológica. Os hebreus ainda ficavam cercados de outros deuses e eles já não nasceram monoteístas. Os hebreus acreditavam que Deus era um entre outros e eles adoravam ao Deus Yahweh, ou Hashem, para não falar o nome de Deus em vão. Eles adoravam esse Deus, mas eles não duvidavam da existência de outros deuses. O enoteísmo é assim, é como se eu tivesse o meu time de futebol, e eu torço pelo time de futebol, o Atlético Mineiro, sou atleticano não praticante, mas tem pessoas que torcem pelo Flamengo, pelo Cruzeiro. Mesmo que eu goste mais do Atlético, eu admito que existem outros times de futebol. Da mesma maneira, era o enoteísmo nos tempos bíblicos. O povo de Israel era enoteísta. Eles adoravam ao Deus de Israel, mas eles acreditavam que existiam outros deuses. Por isso que sempre no momento de crise, eles largavam o Deus de Israel e pulavam para outros deuses. Então, se Deus mostrasse de maneira tão clara a presença do diabo no Antigo Testamento, o povo ia pensar que o diabo era uma divindade a ser cultuada. É por isso que Deus quer mostrar de maneira soberana que ele é único, que não há outro Deus. Mas o ensino a um povo não acontece da noite para o dia, demora tempo para mudar toda uma cultura. É em virtude disso que a linguagem do Antigo Testamento é bem totalitária. Não há nada que fuja ao controle de Deus, à ação de Deus. Deus é responsável até por aquilo que ele apenas permitiu. É uma maneira didática que a Bíblia usou para explicar Deus sem fazer com que os israelitas pensassem que haveria uma outra divindade. Tá certo? É lógico que depois isso vai ser mudado aos poucos. No Novo Testamento nós já temos Jesus esclarecendo mais a presença do diabo do que no Antigo Testamento. Esta é a razão. Bom, então, como eu disse, há 4 pessoas, 4 seres que agem na história. Um não é pessoa, né? Há 4 agentes da história. Vamos corrigir a frase. 4 agentes no tabuleiro da história. O acaso, muitas vezes age na sua vida ou na vida das pessoas. Terremotos acontecem, às vezes por acaso. O diabo também provoca terremotos. Há terremotos que o próprio diabo pode provocar. Há também alguns deslizamentos de terra que podem acontecer por ação humana. Um descuido, uma falta de manutenção das casas construídas ali. O próprio ser humano traz aquela tragédia. E por fim, Deus também age. Esses 4 seres vão agindo na história. Como eu disse, repito, não posso afirmar peremptoriamente que o coronavírus foi castigo de Deus. Seria uma irresponsabilidade teológica afirmar que o coronavírus é um castigo de Deus. Mas também seria uma covardia teológica não admitir que Deus pode estar, sim, permitindo que o coronavírus esteja acontecendo para alertar o mundo que nós estamos vivendo agora momentos cruciais da história deste mundo. Momentos cruciais. Aliás, tão cruciais que, por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Porque a promiscuidade e a violência chegaram a tal ponto ali que Deus teve que destruir não só Sodoma e Gomorra, mas também a geração pré-diluviana. Senão, talvez nós nem estaríamos aqui. E eu fico pensando se não estamos chegando numa época, parafraseando um comentário do falecido Billy Graham, em que o mundo está ficando tão perverso e tão nocivo que quase teríamos que pedir desculpa a Sodoma e Gomorra, porque já não estão mais no ranking das cidades mais corruptas da humanidade. Interessante que sempre houve promiscuidade, pornografia, sempre houve relações sexuais ilícitas ao longo de toda a história. Mas eu nunca vi 2 coisas, com exceção de Sodoma e Gomorra, que nós estamos vendo agora. A legitimação e a legislação sobre práticas que Deus considera abominação. Isso mesmo. Porque, por exemplo, muitas das práticas que hoje são
são praticadas ainda e que a Bíblia considera abominação, tinham, por exemplo, em Roma. Mas eu nunca vi nem Nero, nem Calígula, que foram os dois mais terríveis imperadores romanos, nem Nero, nem Calígula tentaram defender a sua promiscuidade considerando-a legítima ou legislando sobre elas para protegê-las. Não. Havia muita orgia, muita devassidão em Roma, mas acontecia na surdina da noite, na calada da noite. Hoje acontece no carnaval. E ai daquele que levanta dizendo que o carnaval não é de Deus. Eu tenho certeza que só falar isso aqui vai ter muita gente dando dislike para mim. Ai de mim, porque hoje toda orgia que acontece no carnaval e até fora dele, hoje está sendo legitimado. Se eu abrir a boca numa igreja para condenar algumas práticas sexuais que a Bíblia apresenta, eu posso sair dali processado por algum crime que eu nem vou citar qual é aqui, para que não derrubem meu vídeo aqui na internet. Tem algumas coisas que a Bíblia fala que são tão terríveis, mas se eu disser, um monte de sociólogo, um monte de estudante universitário falando, ridículo, careta, vivendo na época de Bíblia e tudo, você tem que amar as pessoas, você tem preconceito, você tem fobia. Estão legitimando práticas que a Bíblia condena. E mais do que isto, estão legislando a favor dessas práticas. Não apenas legitimando, mas tornando-as defendidas por força de lei. De modo que, daqui a um tempo, talvez a própria Bíblia vai ter algumas páginas censuradas, porque diz coisas que estão contra aquele direito civil garantido por alguns com força de lei. Esse é um exemplo dos tempos em que vivemos. Talvez Jesus hoje diria: haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para Rio de Janeiro, São Paulo, Roma, Chinatown e outras cidades ao redor do mundo hoje. O que você pensa disso? Eu sei que eu posso parecer pré-moderno dizer algumas coisas, mas desculpem, meus amigos, eu ainda, embora eu desconfie de um homem de um livro só, para parafrasear o Wesley, né? O Wesley dizia o contrário, o Wesley dizia: sou um homem de um livro só. Quem dizia desconfie de um homem de um livro só foi São Jerônimo. São Jerônimo diz desconfie de um homem de um livro só para falar que é bom você ter uma biblioteca. A minha agora está ficando diminuída, tirei alguns livros ali, porque muitos livros agora a gente tem PDF, então algumas enciclopédias, algumas coisas aí, alguns comentários bíblicos eu doei para os alunos de teologia aqui, por isso que vocês estão vendo algumas prateleiras vazias. Mas, em termos de pesquisa, conforme disse São Jerônimo, desconfie do homem de um livro só. É bom que o homem tenha uma boa bibliografia, uma boa fundamentação teórica daquilo que ele está dizendo. Então desconfie do homem de um livro só. Mas em termos de doutrina, aí eu vou para Wesley, o fundador da Igreja Metodista. Eu sou um homem de um livro só, a Bíblia Sagrada. E desculpem, meus amigos, entre ser politicamente incorreto e desonrar ou negar a palavra do meu Senhor, desculpe-me, eu prefiro ser politicamente incorreto. Eu prefiro perder muitos seguidores do que negar a Cristo. Corrigindo o português, eu prefiro perder muitos seguidores a negar a Cristo. Porque ele disse que aquele que o negar diante dos homens, ele também o negará diante do Pai. O mesmo de Cristo que disse, eu sou bom pastor, também afirmou, ele no juízo falará para alguns, eu não vos conheço. Mas para terminar tudo isso, eu queria apenas contar uma história que eu já contei num sermão que eu fiz, e eu acho que compensa repeti-la aqui porque ela ilustra bem o fechamento dessa live. Dizem que uma vez um garotinho estava lendo um gibi, na verdade não é um gibi, que eu estou lendo um livro de Rudolf Bultmann, História e Escatologia. Na verdade eu estou relendo esse livro, já li esse livro há um bom tempo e estava relendo esses dias aí. E o garotinho estava lendo o gibi, e ele, cada vez que passava uma página do livro de histórias em quadrinhos, ele via que o vilão batia no herói. E ele ficou agoniado. E ele passava a página e o vilão dava uma gargalhada porque havia prendido o herói. Então, ansioso e não aguentando mais, aquele menininho pegou o dedinho, colocou onde ele estava lendo e foi lá para a última página. E leu a última página. E quem já leu o gibi sabe. Na última página, o herói sempre vence. Agora que ele tinha essa informação, ele voltou a leitura para onde ele estava e calmamente começou a ler. E todas as vezes que o bandido batia no herói,
Ele falava, E o bandido falou, agora eu peguei você, herói. Você está nas minhas mãos. Aí o menininho falou, não está não. Se você soubesse o que eu sei. E o herói dava uma gargalhada, ele... Se você soubesse o que eu sei. Esse livro me deu a última página da história desse mundo. Há inocentes que estão sendo vitimados pelo coronavírus? Certamente que há. Será o coronavírus um dos castigos de Deus que Deus está trazendo ao mundo para alertar o mundo das coisas que virá? Pode ser que sim, pode ser que não, eu não sei. Mas de uma coisa eu sei. Eu li a última página da história. E aqui está escrito que aqueles que forem fiéis até o fim receberão a coroa da justiça. E a minha advertência final, já que eu não sou médico para receitar uma receita sobre o coronavírus, pelo menos um conselho pastoral eu posso dar a você, se você me permite. Lembra que eu falei que Faraó mandava fazer um escravelho de pedra e colocava dentro do seu peito e tinha certeza que nada iria acontecer de ruim no juízo final, porque o escravelho de pedra, no lugar do coração de verdade, o protegeria da ira dos deuses? Pois bem, há muita gente hoje que está sofrendo não apenas do coronavírus, mas da síndrome de Faraó. Deus está, novamente, mandando pragas sobre o Egito moderno, talvez esteja mandando pragas sobre o Egito moderno, e as pessoas continuam com o coração duro de pedra, como se nada estivesse acontecendo. E essas pragas, para mim, eu quero ler só esse texto aqui, que eu tinha esquecido. Essas pragas, para mim, podem ser nada mais, nada menos que as gotas de outras pragas que cairão mais à frente, no tempo da angústia ou no tempo da grande tribulação. São pragas que Apocalipse capítulo 16 fala que cairão sobre a terra. E é interessante que essas pragas são descritas no Apocalipse como vindo direto do santuário de Deus. Então elas têm uma assinatura, uma rubrica que só Deus pode dar. Mas, no jogo da história, nem sempre os 4 jogadores, Deus, o diabo, o acaso e você, jogam de maneira independente do outro. Muitas vezes, as jogadas são interconectadas, lembra que eu falei isso? E às vezes uma mesma jogada tem 2 autores. Por exemplo, Deus pode usar um pregador para falar uma mensagem no seu coração. Aquele pregador foi o agente, o sujeito da mensagem. E ao mesmo tempo, o Espírito Santo que o usou também foi o sujeito da mensagem. Às vezes uma ação pode ter 2 sujeitos. Uma catástrofe pode ser trazida pelo diabo, como aquela que veio sobre Jó, e ao mesmo tempo pode ser uma forma de Deus criar um alerta, uma situação. Sendo assim, eu acho que essas pragas que o Apocalipse 16 descreve são o clímax da história do mundo, quando Deus realmente disser o seu basta. Elas não caíram ainda, mas gotas delas podem estar caindo aqui. Quer ver que interessante? Uma das pragas diz assim, vou ler, por exemplo, aqui a segunda praga. O segundo anjo derramou a sua taça de flagelo no mar, e o mar se transformou em sangue como de um morto, e morreu todo ser vivo que havia no mar. O terceiro anjo derramou sua taça nos rios e fontes d'água, e elas se tornaram em sangue. Curioso que a Bíblia fala de rios e águas e mares se tornando em sangue de morto, como sangue de morto. Sangue de morto não é vermelho. Sangue de morto é escuro, é fétido, é quase coagulado. Como é que estão muitos rios e mares hoje por causa da poluição trazida pelo ser humano? Escuros, fétidos, quase coagulados. O outro anjo derramou sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimavam com um intenso calor e blasfemavam o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, porém não se arrependeram para dar glórias a Deus. O anúncio aí, que alguns acreditam que é boato, outros acham que é verídico, os cientistas ficam um pouco divergentes nisso aí. Nós estamos vendo os efeitos da camada de ozônio, do efeito estufa, que alguns afirmam, outros negam. O fato é que realmente o clima da Terra está mais quente, os mares estão levantando, catástrofes estão sendo anunciadas aí por alguns cientistas, abafadas por outros. E o mais curioso é que o Apocalipse, no capítulo 11, verso 18, quando diz sobre os eventos finais, fala assim: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira. Então, o Deus da Bíblia, ele ira também.
e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os grandes como os pequenos, e para destruíres os que estão destruindo a terra. Na época que isso foi escrito no Apocalipse, o ser humano não tinha condição de destruir a terra. Nem na época bizantina o ser humano tinha condição de destruir a terra. Nem no início da Idade Moderna, nem na época da Revolução Francesa. Mas hoje o homem tem. O homem e a mulher, o ser humano, tem como destruir a terra. Essa profecia, para mim, é para os nossos dias. Chegou o tempo para destruíres os que estão destruindo a terra. E no grego é a terra, rege, o planeta Terra, não é um pedaço de terra qualquer. Há 2000 anos já fomos alertados. Então, meus irmãos, meus amigos, meus queridos, para mim todos são irmãos. Eu acho que nós temos que orar muito a Deus. Sem sensacionalismo por um lado, mas sem comodismo por outro. Com brandura, analisando os sinais dos tempos. Com firmeza na Bíblia Sagrada. Respeito tremendamente os que pensam diferente de mim. Quero dizer que o céu que eu acredito não tem uma placa aqui só adventistas. O céu que eu acredito tem espaço para muito mais gente do que você imagina. O céu, para mim, é feito daqueles que concordam comigo e com os que discordam de mim, desde que sejam fiéis àquilo que Deus determinou que eles devem ser. Não sou juiz de ninguém. E Deus não precisa de advogados, precisa de testemunhas. É por isso que eu, aqui nessa primeira live que faço, estou testemunhando para vocês como eu vejo essa crise do coronavírus e os eventos finais da história desse mundo. E o meu desejo é que Jesus possa voltar logo. Não sei se essa será a crise final ou se ainda vamos ficar mais uns 20, 30, 40 anos por aqui. Porém, mais do que saber o dia da volta de Jesus, eu tenho que desejar a volta dele. E o que eu mais quero é que o nosso Deus possa voltar logo. Porque Lucas falou que os homens desmaiariam de terror, na angústia e expectativa das coisas que sobreviriam no mundo. Mas que quando nós víssemos estas coisas acontecer, que deveríamos erguer a cabeça, porque a nossa redenção estaria próxima. Talvez mais próxima do que imaginamos. Eu quero fazer uma oração final com você, onde quer que você esteja nesse momento. Se eu não me engano, tem mais de 4.000 pessoas. Se eu estiver lendo certo esse negócio aqui, porque eu não entendo muito disso, estou sozinho aqui, por osmose. Se eu não me engano, tem umas 4.200 pessoas assistindo aí, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Eu quero orar por mim e por você. Oremos? Querido Deus, em nome de Jesus eu te agradeço pelo momento que eu tive de partilhar a tua palavra com essas pessoas que estão online. No início deu errado, não foi pelo Instagram, fiquei um pouco nervoso, mas eu orei e o Senhor, de uma forma, nós migramos para cá e muito obrigado, Deus. Na história, pelo que eu passei, há pelo menos 4 pessoas jogando. O acaso, Deus, o diabo e eu. Mas, Senhor, por favor, Pai, corrija as minhas jogadas erradas. Proteja-me das jogadas do inimigo. Não me permita ser abatido, ainda que o acaso bata a minha porta e venham problemas ao invés de bênçãos. Eu e todos que estamos comigo neste momento, Pai, todos os que estão comigo neste momento, te pedimos, dá-nos fidelidade a Ti. Peço-te, Senhor, por todos aqueles que estão vitimados pelo coronavírus. São pessoas que precisam da Tua graça, tanto como eu. Não sou melhor do que ninguém que foi vitimado por isso. Mas traga logo, Senhor, aquele dia em que não precisaremos mais fazer nenhuma live sobre coronavírus, sobre Zika vírus ou sobre qualquer outra tragédia. Traga logo aquele dia em que eu poderei orar de olhos abertos, porque nós estaremos falando face a face com o nosso Salvador. Mas enquanto esse dia não chega, guarda-nos no teu reino. Falei, Senhor, o que o Senhor colocou no meu coração. Agora é contigo. Que o teu Espírito alcance aonde a voz do internauta não conseguiu alcançar. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, gente, pelo carinho. Um beijo no coração. Que Deus fique com todos vocês, viu? Espero que agora eu consiga desligar isso aqui corretamente. Um grande abraço. Tchau, tchau.